Olá, a paz do Senhor. Perguntaram para Jesus. Perguntaram o que para Jesus? Perguntaram muitas coisas para Jesus, mas eu, em particular, separei uma pergunta e nós vamos meditar nessa pergunta, sobre essa pergunta e também sobre a resposta de Jesus. Nós sabemos que Jesus escolheu 12 homens para apóstolos e preparou esses homens para se cumprir o ID, para evangelizar, abençoar vidas. E Jesus sempre reunia com eles e convidavam para poder andar. Nessas viagens que Jesus ia, ele levava os apóstolos. E ali eles foram preparados, vendo Jesus fazer milagres, prodígios, grandes sinais. E chegou um determinado tempo que Jesus deu a eles autoridade, que Jesus viu que já estavam preparados. E ali Jesus dá a eles autoridade para orar sobre os enfermos, expulsar demônios. Se eles comessem alguma coisa que contenha um veneno, nada causaria dano sobre a vida deles. Jesus o preparou para uma grande jornada. E ali aconteceu grandes milagres, os apóstolos ali orando, os milagres aconteciam, demônios eram expelidos, e eles ficaram maravilhados. E quando eles voltavam da viagem, eles procuravam Jesus e contavam o que tinha acontecido. E aqueles apóstolos se alegravam muito. E os discípulos também começou a caminhar com os apóstolos, né? Os apóstolos começaram a fazer discípulos também. Jesus tinha os seus discípulos, os apóstolos também tinham discípulos, né? Porque até hoje, irmãos, precisamos ter discípulo. A congregação, às vezes, o pastor fala, olha, eu tenho tantos membros no meu ministério. E eu falo, eu não tenho nenhum membro, eu tenho discípulos. Porque o membro, ele sai, ele abandona, o discípulo é fiel. O discípulo está sempre junto, né? De Jesus, do seu pastor, o discípulo, nós precisamos formar discípulos. Não membros, só membros, mas sim discípulos. E ali Jesus um dia chamou os apóstolos para conversar, e junto aos apóstolos veio também os seus discípulos. E Jesus, ele, nas reuniões que Jesus fazia com seus apóstolos, Jesus, ele interagia com todos, com os apóstolos, com os discípulos, seja homem, mulheres, criança. Jesus, ele tinha o tempo para atender a todos, a todos. Quando eu falo que que eu escolhi uma das perguntas que fizeram para Jesus, porque o ser humano, algumas pessoas se acham que é destaque na presença de Deus, que acham que porque sobressai mais do que um outro irmão, às vezes acham que é merecedor de algo, porque é mais usado do que o irmão, do que a irmã, às vezes porque recebe mais, acha que recebe mais de Deus e o outro irmão recebe menos, porque Deus se agrada mais dele do que do outro. O ser humano, ele é muito limitado, nós somos muito limitados, né? Às vezes o ego do ser humano, ele cresce tanto que algum ser humano se julga melhor do que o outro, né? O que acontece? Uma dessas reuniões que Jesus chama os apóstolos, vem também o discípulo. E um dos discípulos faz uma pergunta para Jesus. Vamos saber qual é a pergunta que o discípulo faz? Muitos de vocês, eu creio que sabem. Mas nós vamos relembrar essa pergunta. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Ela está em Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao 4. Vamos
Quem já sabe, vamos relembrar, e quem não sabe vai ficar sabendo agora qual foi essa pergunta. O importante, irmãos, que Jesus tinha resposta e tem para todas as nossas perguntas. Vamos ver qual é a resposta. Mateus, né? Capítulo 18, verso 1 ao 4. Está escrito assim, verso 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino de Deus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteis e não vós fizerdes como o menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Veja bem, Jesus falou de transformação, porque nós não podemos nos exaltar nós mesmos, mas se nós formos humildes, é o princípio para entrar. Se nós não formos humildes, nós não vamos ser maior, nós não vamos nem entrar, né? Que a palavra diz aqui, ó, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se não for humilde, não vai ser nem pequeno e nem grande, não vai nem entrar. Olha que interessante, né? Aí ele fala, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então vai ter muitos grandes lá no reino, porque precisamos ser humildes, né? Essa é a palavra que eu deixo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço do pastor Geraldo. Fique na paz. Amém?